Muito boa tarde, tudo bem por vocês? Como estão as coisas? Encontros essenciais com o Cristo. Já estamos bem avançados em nossos estudos sobre o Sermão do Monte. Estudos detalhados sobre o Sermão do Monte, que é considerado por estudiosos das mais diferentes correntes como o cerne, o coração do Evangelho. Então vale a pena um estudo detalhado. Começamos lá no capítulo 5 de Mateus e vimos versículo por versículo, lá desde as bem-aventuranças do famoso Sermão do Monte, avançando até hoje, que nós estamos nos primeiros versículos do capítulo 7. Vamos lá, vamos fazer o nosso estudo, vamos estudar esse grande desafio que é o outro nas nossas vidas, o próximo, o outro, as pessoas que estão à nossa volta. Que papel elas cumprem no projeto pedagógico de Deus? No projeto dos homens, não é difícil perceber. Jean-Paul Sartre, filósofo francês contemporâneo, ironizou muito o papel do outro no projeto dos homens. Para os homens, para praticamente todos nós, o outro cumpre o papel do culpado, cumpre o papel do Judas, que o Judas cumpria antigamente. Pendurava-se um boneco no poste, pegava-se uma vara de pau e malhava o Judas. Malhava-se o Judas, dando os nomes para os inimigos da população, os inimigos de cada um, e ali malhava-se como uma catarse, como um grande desabafo. Inútil, mas catártico. As pessoas saíam dali como que mais leves. Esse tem sido o projeto pedagógico, o papel pedagógico do outro nas nossas vidas. Mas não apenas o inferno. Dedicamos ao outro também o céu. É imprescindível estudarmos isso, porque as relações humanas são o procedimento, a lição, o remédio mais rico para a nossa evolução. Nós utilizamos as pessoas à nossa volta para responsabilizar sobre todos os nossos problemas. Realmente, situando os outros no inferno, situando os outros como a causa dos nossos problemas, nós nos isentamos da responsabilidade. É muito cômodo, alivia muito as nossas mentes, é muito cômodo, mas é também muito paralisante e muito inútil. Primeiro, por não ser verdade, é claro. Não é verdade que os outros são os responsáveis, são pelo menos os principais responsáveis pelos nossos problemas. Mesmo os outros que nos fizeram mal, se nós investigarmos todo o processo desse pretenso mal, verificaremos que nós demos abertura, nós escolhemos nossos parceiros conjugais, nós escolhemos nossas amizades, nós escolhemos nossos colegas de trabalho, nós escolhemos nossos sócios. Quando eles nos passam o pé, quando eles nos golpeiam de alguma forma, foi sempre com a nossa participação.
Então, colocarmos-nos na posição de vítimas dos outros é sim muito cômodo, alivia muito das nossas responsabilidades, mas nos deixa absolutamente paralisados. E por que paralisados? Porque é óbvio que o outro é um campo sobre o qual nenhum de nós exerce uma função preponderante. Alguém aqui acha que muda os outros? Claro que não. Se o problema de nossas vidas está nos outros, e se nós não mudamos a atitude dos outros, nós não mudamos nossas vidas, estamos a reboque de nossas vidas, estamos escravos de nossas vidas, porque colocamos na direção dos nossos carros outras pessoas. Pessoas com as quais nós não concordamos, criticamos a forma de direção, mas mesmo assim nós colocamos essas pessoas. Não é uma armadilha mental terrível? Analise. É por isso que nos fizemos paralíticos, é por isso que nos fizemos impotentes perante nossas próprias vidas. A mulher que fala homem nenhum presta, o homem que fala mulher nenhuma presta, o cidadão que fala político nenhum presta, tenta se aliviar da sua responsabilidade, criando essa teoria do vitimismo, mas a verdade é que cada um de nós constituiu esse outro, esse próximo, essa autoridade, esse cônjuge, essa relação, esperando do príncipe encantado, da princesa, do salvador da pátria, a solução dos nossos problemas. Inclusive nas lideranças espirituais. Sim, há muitos enganadores colocados como líderes espirituais, mas se há inúmeros seguidores para os muitos enganadores, é porque há um casamento. Quem instituiu, quem permitiu, quem convidou, quem aceitou o jogo dos enganadores foram os enganados, é claro. Claro. Está na hora de nós descobrirmos, aceitarmos, admitirmos, assumirmos a responsabilidade sobre as nossas próprias vidas. Até porque é desse assumir responsabilidades que saímos da impotência para a potência. Porque se colocar os outros como fonte de nossos problemas e também como fonte de nossas soluções, porque a demonização dos outros é só uma contraface da idolatria, do endeusamento aos outros. Primeiro nós colocamos os outros na direção das nossas vidas, depois, quando dirigem mal, colocamos como os responsáveis pelos nossos problemas. Duas faces da mesma moeda. Se nós fizermos isso, a responsabilidade básica é nossa. E nós temos feito, colocando nossa realização nos ídolos da música, do esporte, da religião, da política, das relações conjugais. Ninguém vai resolver nossos problemas. O maior ser, o ser mais evoluído que já esteve na Terra, Jesus Cristo, fazia questão de colocar que a primeira participação de um processo de salvação é nossa. Quando ele curava em milagres maravilhosos, ele dizia: a tua fé te salvou.
E dizia também: ajuda-te e o céu te ajudará. Busque o reino dos céus e tudo mais te será acrescentado. Vigiai e orai. O primeiro movimento é sempre nosso. E isso nos tira da impotência. Assumir essa condição de protagonistas, assumir a direção dos nossos carros, nos coloca como protagonistas de nossas vidas. Nos tira da paralisia para a mobilidade, para o protagonismo. Por quê? Porque se o problema das nossas vidas está nos outros, se nós não mudamos a atitude dos outros e por isso ficamos paralíticos, assumindo que a questão central de nossas vidas somos nós mesmos e que nós somos os seres mais poderosos para mudar a nós mesmos, nem Jesus podia mudar e nem pôde mudar a humanidade, nem mesmo os seus discípulos. O melhor deles, ele anunciou que ele o negaria por 3 vezes naquela noite e ele negou. Então, se nem Jesus, o maior outro da história, pôde fazer a mudança pela humanidade, ninguém mais poderá. Sem a participação de cada um de nós, ninguém promoverá a mudança para nós. E isso é libertador, porque assumindo a nossa posição central no nosso processo de mudança, percebendo que nós somos os grandes condutores, necessariamente os grandes condutores das nossas mudanças, saímos da impotência para a potência total. Os outros não são demônios, os outros não são deuses. Demonizar ou endeusar os outros são 2 faces da mesma doença. 2 momentos da mesma doença. Primeiro a gente endeusa, para depois demonizar. Isso é doentio, isso é paralisante. Quantas vezes já fizemos isso? Continuaremos a fazer? Qual então é o papel do outro, o verdadeiro papel do outro nas relações humanas? Hoje, lá no Sermão do Monte, viemos trazer as seguintes observações contidas nos relatos de Mateus, no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículos de 3 a 5, onde nós lemos o seguinte: e por que tu reparas no cisco que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Que imagem poderosa, não é? Como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o cisco do teu olho, estando com uma trave no teu? Pergunta Jesus. Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro, o cisco, do olho do teu irmão. Não é forte? Não é verdadeira? Não é enfática? Não é transformadora essa passagem? Façamos nós a transformação em nós, ao invés de buscar fazer nos outros a transformação que é dos outros. Como entender o papel do outro no projeto pedagógico de Deus? Temos visto até agora o papel do outro no nosso projeto de acomodação, no nosso projeto de paralisia.
Agora, a partir daqui, vamos ver o papel do outro no projeto de Deus para a nossa transformação. Deus se expressa, entre outras leis, pela lei de atração e sintonia. A lei de atração e sintonia estabelece que cada criatura atrai para perto de si, atrai para sua volta os seres cuja presença nos propicia um papel de aprendizado, de transformação e de cura. Vejamos até onde nós podemos entender isso. Hoje a física quântica já estabelece que tudo que existe, coisas, plantas, animais e pessoas, possuem à sua volta um campo. Eles chamam de campo. Esse campo há muito já é conhecido no Oriente e mesmo entre os místicos do Ocidente. No Oriente se chamava de aura. É o campo energético que está à volta de todos os seres. Os santos, no Ocidente, são representados com a auréola, que é um campo que envolve a cabeça dos santos. Então há muito sabemos por diversas fontes, mas agora a ciência já revela que nós temos um campo eletromagnético. Esse campo, a ciência ainda não faz essa relação, mas no Oriente já se sabe há muito tempo. Esse campo, ele é formado pelas emanações mentais de cada um. Ele reflete o conjunto de energias de cada um. Tanto é que já se faz diagnósticos a partir da aura. Porque os sensitivos veem a aura das pessoas. Já há aparelhos que conseguem medir e identificar a aura. E nós evoluiremos rapidamente para essa forma de diagnóstico como fantástica. Então, temos à nossa volta uma aura, um campo magnético, um campo energético, que reflete as nossas harmonias e as nossas desarmonias. E esse campo atrai nas suas desarmonias outros campos semelhantes a ele. Por quê? Porque semelhante atrai semelhante? Porque as energias elétricas atraem-se entre si? Porque as massas de ar quente e frio na meteorologia atraem-se entre si? Nós todos atraímos-nos uns aos outros naquilo que o outro tem de semelhante, de propiciador de uma transformação para nós. E nós somos atraídos para eles, fazendo amálgamas, constituindo relações. E essas relações têm um potencial transformador. Por que transformador? Porque, como concorda a psicologia, o outro é um espelho para o eu. Olhando uma pessoa que tem uma problemática muito semelhante à minha, eu consigo finalmente ver a mim mesmo. A dificuldade extrema que nós temos de pensar sobre nós, de nos autoconhecer, de nos autotransformar, ela fica facilitada quando vemos na outra pessoa o problema que nós estamos passando. Não é por isso que todos nós temos espelho em casa?
A figura do espelho ela é fantástica, inclusive nas palavras que ela suscita. O espelho serve para reflexão. O outro serve para reflexão. E a reflexão serve para quê? Para que nos olhemos, nos revejamos, percebamos onde temos que nos harmonizar. Todos nós nos arrumamos na frente de um espelho, nos melhoramos na frente de um espelho. Ah, mas é só estética, mas simboliza, o espelho simboliza um instrumento de transformação do ser. Como o outro é o espelho, o outro exerce para nós, ou seja, todos aqueles que se aproximam de nós não se aproximam à toa, não se aproximam por acaso, mas atraídos para gerarem mutuamente, porque assim como nós atraímos os outros dos outros somos nós. Então, nós nos atraímos uns aos outros com esse objetivo de estimular a reflexão, de estimular a revisão, de nos estimular a melhoria uns com os outros. A figura é belíssima. Quando encontramos alguém na figura de Jesus com um cisco no olho, quando encontramos qualquer pessoa com um vício, uma distorção de comportamento, uma crença destrutiva, um preconceito, uma mágoa, uma culpa, não é por outro motivo senão para nós refletirmos sobre os nossos ciscos, os nossos preconceitos, as nossas mágoas, nossas culpas, nossas crenças. Maravilhosa é a proposição de Mahatma Gandhi quando ele fala: faça em você a mudança que você propõe para o outro, porque é tóxico para nós mesmos esse hábito de ter ideias para mudança alheia. Olha, você deveria, por que você não faz? Nós adoramos ter ideias para a mudança do outro. Quando descobrirmos, e todos um dia descobriremos, que o outro foi atraído para nós, para que nós nos revíssemos, refletíssemos sobre nós e nos melhorássemos, absolutamente tudo se modificará. Pararemos de brigar com o outro, de endeusar ou de demonizar o outro, para ver no outro o reflexo de nós mesmos. Esse momento será absolutamente transformador. Na nossa figura, na nossa mente, podemos e devemos imaginar duas situações. A primeira, do eu e do outro como dois braços, que entrando num clima, numa ideologia de competição, de guerra, começam a se agredir mutuamente. E fazem isso por muito tempo, até que um dia um deles ou ambos perceberá que a cada vez que esse agride esse ou esse agride esse, provoca sim uma dor no outro, mas provoca também uma dor em si. Violências de todo tipo são praticadas contra o outro e dão apenas uma ilusão de vitória, porque derrotam a ambos.
Ninguém é vencedor numa guerra. Já se disse com muita precisão. Ninguém vence uma guerra, todo mundo perde uma guerra. Por quanto tempo continuaremos nos agredindo até percebermos que quando agredimos nós também sentimos dor? E quando percebermos isso, investigando, perceberemos que isso acontece de eu sentir dor quando agrido o outro, porque somos braços de um mesmo corpo. Eu e você, meus amigos, minhas amigas, somos membros de um mesmo corpo. Essa descoberta é fantástica, é transformadora, é revolucionária para as nossas vidas. Porque então eu passarei a um outro paradigma, o do carinho, o do cuidado, que nos fará perceber que cuidando do outro, eu também sinto o carinho. Ou como disse maravilhosamente Francisco de Assis, é dando que se recebe. É perdoando que seremos perdoados. É ajudando e servindo na transformação, no aprendizado e na cura dos outros que seremos servidos no nosso aprendizado, na nossa transformação, na nossa própria cura. Que fabuloso terremoto acontecerá em nós quando sairmos do perde-perde para o ganha-ganha. Quando sairmos da agressão que nos machuca também, para a compaixão, para o serviço mútuo que nos acarinha, que nos liberta, que nos transforma. É muita mudança, meus amigos. E nós podemos fazer essa mudança agora. O olhar da competição à cooperação, do egoísmo ao amor, pode e transforma tudo sem transformar nada. Se você admitir pelo menos esse tema fundamental para a sua transformação e para a sua vida, você será convidado a olhar os seus inimigos especialmente, mas também os seus amigos, os seus amores, a sua história pregressa e a sua história futura, com essa possibilidade fantástica de sair do perde-perde para o ganha-ganha, de sair da guerra para a paz, de sair do egoísmo para o amor. Porque um espelho, quando encontra outro, estando ambos muito sujos, não se servem mutuamente, não se ajudam em nada. Mas quando um espelho sujo na frente do outro se dedica, aceita a tarefa da limpeza do outro, como eles estão muito próximos, o movimento que ele fizer de limpeza do outro limpará também a ele mesmo. E quanto mais ele se esforçar em limpar o outro, o pano que limpa o outro limpa também a si mesmo. O pau que bate em Chico bate em Francisco, o pano que limpa um limpa o outro. E assim tiramos a sujeira de nós enquanto tiramos a sujeira do outro. Tiramos a trave do nosso olho, tirando o cisco do olho dos outros. E qual é o destino, qual é a grande vitória nisso? É que, amando o próximo como amamos a nós mesmos, limpando o próximo como limpamos a nós mesmos, perdoando o próximo como perdoamos a nós mesmos, nós amaremos a Deus sobre todas as coisas. Quando um espelho limpo fica na frente do outro, o que acontece? Ambos veem o infinito. Servindo o outro, fazendo ao outro o que gostaríamos que o outro nos fizesse,
Nós nos limpamos limpando o outro. E um espelho limpo na frente do outro propicia a ambos verem o infinito. Amando o próximo como a nós mesmos, amaremos a Deus, aprenderemos a amar o todo acima de todas as partes, a amar a Deus sobre todas as coisas. Que essa figura nos estimule à grande transformação propiciada pelo amor, que cobre a multidão dos pecados, que fará com que vivamos os mesmos fatos, as mesmas relações, com um olhar tão diferente, que será capaz de promover a transformação que há décadas, séculos, milênios nós não temos conseguido fazer. Até aqui temos sido guerreiros, queixosos, revoltados, briguentos uns com os outros. Quando percebermos sermos espelhos, que limpando o outro limparemos a nós mesmos e acabaremos vendo o infinito, amando Deus, amando o próximo e amando a nós mesmos, seremos finalmente cristãos, seremos finalmente limpos, veremos finalmente o infinito. Com essa imagem maravilhosa, que espero que tenha estimulado vocês como me estimula, nós encerramos essa primeira meia hora dos nossos encontros essenciais com Cristo e transbordamos esse entendimento revolucionário, estimulando a todas as criaturas da Terra a descobrirem a grandeza do outro em suas próprias vidas. O poder fantástico de reflexão e de autoconhecimento e de autotransformação que o outro exerce na vida de cada um de nós. Perceberemos e aceitaremos finalmente o convite do serviço compassivo, de fazer ao outro o que gostaríamos que o outro nos fizesse. Olhe a você mesmo, às pessoas à sua volta, olhe as suas relações como esse convite à reflexão, ao autoconhecimento e à transformação. Que esse entendimento transborde para todos os seres e todos nos tornemos capazes de um novo olhar para as relações humanas. Que assim seja, graças a Deus. Que esses pontos que toda a Terra, em seus conflitos, em suas guerras, em suas competições, possa ser limpa com a esponja do serviço mútuo, do serviço compassivo. Que assim seja para todos nós, que a humanidade receba esse estímulo de nós aqui, 80, 100, 200 pessoas que se deixam contaminar e contaminam por esse fabuloso vírus do amor. Muito bom, e agora, como terceira parte dos nossos encontros, vamos ver o que cada um traz, o que cada um pensa nos comentários. Vamos ver se conseguimos abrir os comentários. Era importante que isso acontecesse, e aqui está. Edgar da Silva, muito legal.
Andréa Salvatore, falando, os amigos lembrando do nosso aniversário e se sentindo, a Andréa, presenteada com essa reflexão. Eu também me sinto, minha amiga. Muito bom. Andréa Santos, muito boa noite. Muito bom, Esther Ponzoni. Muito obrigado pelo desejo de felicidade. Bárbara Frias. Perguntando, é por causa deste campo magnético que às vezes temos rejeições automáticas? Sim. A antipatia gratuita e a simpatia gratuita não tem explicação até agora pela ciência, mas passa a ter. Temos simpatias e antipatias gratuitas, automáticas, como diz a amiga, uns com os outros, porque temos um padrão energético conflitivo, e às vezes conflitivo por ser desarmônico igualmente, por uma desarmonia gerada nessa vida ou em outras. Sempre na função do espelho. Sempre na função do espelho. Para reflexão e para arrumação. Muito bem. Anne Lix, muito boa tarde. Regina Frutuoso. Gugu Souza, falando da importância de sintonizarmos bem. André Salvatore, já falei. Sônia Regina, Bárbara Frias, Adelaide Dias, Sayonara Angélica, muito bom ter você aqui, Sayonara. Maria Lúcia Duarte Gênio, muito bom. Pensemos a respeito disso. Como esse conhecimento do serviço, não como o serviço mútuo, a caridade, a fraternidade, como um dever, um mandamento religioso simplesmente, mas como o fabuloso caminho. Todo o mal que acontece em nossas vidas tem uma origem no orgulho e no egoísmo. Todo bem, toda transformação, o próprio Deus é amor. Como avançaremos, evoluiremos do egoísmo ao amor? Se o egoísmo nos apequena, nos limita tanto num ponto de vista exclusivo, um ponto de vista que exclui todos os demais. Só pode ser por exercícios de inclusão. Como é que nós poderemos fazer exercícios de inclusão? Através do outro. Dos nossos filhos, dos nossos maridos, nossas esposas, nossos colegas de trabalho, o outro em geral. Colocando-nos no lugar dos outros, de outra raça, de outro sexo, de outra classe social, de outra religião, de outra nacionalidade, de outra cultura, não importa. Colocando-nos no lugar dos outros, alargam-se os nossos horizontes. Gradativamente nós enxergamos cada vez mais. Dedicando-nos a um exercício constante, aberto, de boa vontade, para colocarmos-nos no lugar dos outros, em poucos mais intensos exercícios, chamados de caridade, fraternidade, serviço, compaixão, empatia, expandiremos nosso olhar, nos libertaremos da exclusividade, praticando a inclusividade, até que, de tanto incluir pontos de vista, alcançaremos o amor profundo e universal, simbolizado pelos luminares em geral e por Jesus Cristo em particular. Alcançando, então, o mandamento maior, o novo mandamento. Quando ele disse aos discípulos: vós sereis reconhecidos pelo amor que tiverem uns pelos outros, amai-vos uns aos outros, como eu vos amei.
Que isso refresque a alma de vocês como refresca a minha. E se refrescar, compartilhe, transborde, multiplique, nutra seus amigos, suas relações com a importância da amizade, a importância do outro, a importância da relação humana. É nela que nos reveremos, que refletiremos sobre nós mesmos e que nos melhoraremos. Grande abraço a todos, ótimo final de domingo para cada um de vocês e até a próxima. Essa semana estaremos todos os dias às 18 horas no Oração Ação e domingo que vem, às 17h30, em mais um encontro essencial com o Cristo. Grande abraço, prazer aprendermos juntos e até a próxima.